Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus pela prorrogação da minha vida. A cultura brasileira, ela é contra o conhecimento. Moraes cobra parecer da PGR sobre pedido para investigar Eduardo Bolsonaro. Vamos ler. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em até 5 dias sobre uma notícia-crime que atribuiu ao deputado Eduardo Bolsonaro crimes contra a soberania nacional. O líder do PT na Câmara, Lindenberg Faria, o deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, que pediram que Eduardo Bolsonaro seja investigado criminalmente por articular reações ao STF junto a políticos americanos. Pediram também que o passaporte dele seja apreendido para interromper as condutas ilícitas em curso. Eles estão desesperados. E é importante a gente entender como eles trabalham em sincronia um com os outros. Porque como o Supremo não pode se manifestar, ele precisa reagir a algum pedido, aí vêm os partidos de esquerda e fazem o devido pedido, e aí aciona o juiz, que o juiz aciona a PGR. O que é que nós podemos entender? Podemos entender que eles trabalham em conjunto, certo? Por isso que há essa autoproteção contra parlamentares de esquerda que agridem verbalmente o presidente Bolsonaro, que criam um problema contra parlamentares da direita, mas também mostra que eles estão desesperados. Eles não esperavam que os Estados Unidos viessem com essa reação. Eu penso que não vai ter nenhuma punição da PGR. A PGR não vai fazer um pedido desse, porque não tem fundamento. O que o Eduardo Bolsonaro tem feito é uma articulação muito forte, e vocês vejam que o Eduardo Bolsonaro, o deputado, tem trabalhado corretamente, porque sempre foi assim que a esquerda trabalhou lá fora. A esquerda, ela sempre teve esses tentáculos com a esquerda mundial. E agora que a direita brasileira conseguiu enxergar isso, né, através do deputado Eduardo Bolsonaro, e consegue fazer essa articulação internacional, eles sentiram ao ponto de dizer que ele está agindo e tomando atitudes de lesa pátria, que é crime de traição à pátria. Então podemos ver que o ministro está justamente em sincronia com deputados de esquerda e estão desesperados. Eu acho que isso não vai dar em muita coisa, mas precisamos dar apoio ao deputado Eduardo Bolsonaro para que possa superar mais essa. Mas eles mexerem com Eduardo Bolsonaro, eu acho que é prejudicial para eles, e muita coisa vai mudar ano que vem, pessoal. É importante a gente entender isso. Uma outra notícia que me chamou a atenção é essa daqui. OTAN pede a Zelensky que restabeleça relacionamento com Trump. Né? Vamos ler aqui para a gente entender que o presidente da Ucrânia errou, e errou feio. Veja que os globalistas, a OTAN, né, a União Europeia, puxou a orelha de Zelensky. O secretário-geral da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, Mark Rutte, afirmou à BBC neste sábado, 1º de março, que o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, deve restabelecer o diálogo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
republicano. A declaração vem após o encontro entre os dois líderes na Casa Branca na sexta-feira 28, marcado pela tensão. Então vocês percebam que é o presidente da OTAN, né? Porque eles não têm condições de combater essa guerra sem os Estados Unidos, a própria OTAN. E muitos não sabem, ou fazem de conta que não sabem. Vamos ler aqui. Rutte classificou o episódio como infeliz e afirmou que a relação de Kiev com Washington atingiu seu pior momento. Contudo, disse que conversou 2 vezes com Zelensky. Vejam, pessoal, que depois do que aconteceu na Casa Branca, o presidente da OTAN ligou para Zelensky. Contudo, disse que conversou com 2 vezes com Zelensky após o desentendimento e aconselhou. É importante a gente atentar para isso. Aconselhou o líder ucraniano a dar créditos ao Trump, porque o Trump, no primeiro governo dele, ele ajudou a Ucrânia, vocês vão ver aqui na matéria. Ele ressaltou que durante o primeiro mandato do republicano, que é Donald Trump, a Casa Branca autorizou a venda do sistema de mísseis antitanques, o Javelin, em 2019, que sem esses mísseis a Ucrânia não conseguiria dificultar a entrada da Rússia nos primeiros dias de guerra. Então vamos ler aqui. Sem os mísseis, em 2022, quando a invasão total começou, a Ucrânia não estaria em lugar algum. Declarou: eu disse a ele que realmente precisamos dar a Trump o crédito pelo que fez, pelo que os Estados Unidos fizeram e pelo que ainda estão fazendo. Então vocês vejam, pessoal, que isso aqui é o presidente da OTAN dando puxão de orelha em Zelensky, dizendo assim: ô Zelensky, a gente sem os Estados Unidos nessa guerra não vamos poder te ajudar. E aí nós vamos ver uma declaração do cachaceiro falando besteira. Lula se manifesta sobre bate-boca entre Trump e Zelensky na Casa Branca. E aí ele diz aqui: o presidente Lula também se manifestou sobre o bate-boca na Casa Branca. Lula foi ao Uruguai para a posse do presidente Yamado. Antes da posse, Lula disse que conversou com o presidente alemão sobre o episódio. Tinha dito que nunca imaginou que um dia o país dele teria que proteger a Ucrânia dos Estados Unidos. Lula disse que Zelensky foi humilhado por Donald Trump. Desde que a diplomacia foi criada, não via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Acho que Zelensky foi humilhado. Acho que na cabeça do Trump o Zelensky merecia isso. Então vocês vejam que o cachaceiro, ele sempre falando asneiras, falando besteira. Enquanto o presidente da OTAN dá puxão de orelha em Zelensky, liga 2 vezes, manda ele dar crédito ao Trump, diz que sem os Estados Unidos, na gestão do Trump, hoje a Ucrânia não tinha resistido à guerra, o cachaceiro vai e fala asneiras a nível internacional. Quer dizer, está criando um desgaste do nosso país com os Estados Unidos. Então, vocês vejam que esse homem não mede as palavras e sempre fala desconectado da realidade. Enquanto a OTAN
pede a Zelensky para se reaproximar do Trump, para, entre aspas, pedir desculpa, ele está dizendo que o Trump desrespeitou o Zelensky. Veja que ele vai na contramão, só fala asneiras, meus amigos. Ele está com a popularidade, aqui ó, só para relembrar, Quest desaprovação a Lula ultrapassa 60% em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. A aprovação cai mais 15%, que aqui no Nordeste está em torno de 51%. Essa é a situação desse homem que governa o país, e o país só em decadência. Amigos, para o ano temos eleição para senador. Vamos colocar senadores conservadores, senadores que vão chegar lá e arrumar essa casa, esse Brasil. Vamos dar apoio ao Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, o nosso eterno presidente Bolsonaro, porque eles sabem que a direita só cresce. E se nós voltarmos, e vamos voltar, né, eles nunca mais voltam, porque nós já sabemos o que temos que fazer para esses que são lesa-pátria não volte. Então eu peço aos senhores, compartilhem, dê like, comentem, né? Faça esse canalzinho crescer. Eu estou aqui no Nordeste lutando para trazer informação, para fazer a direita crescer aqui também na minha cidade, que é de Camaçari. Deus, pátria e família e liberdade.